Você que está em casa, pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí. Você que está participando do culto através da internet. Atos, capítulo 4, Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, como costumamos dizer. Capítulo 4, verso 31. Amém? Se você está do lado de alguém que não conseguiu encontrar, ajude. Mas ela está só providenciando uma Bíblia para as crianças. Atos 4, verso 31 diz assim: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amém? Amém? Os irmãos podem se assentar. Mantenha a sua Bíblia aberta aí em Atos, capítulo 4. Nós vamos caminhar nesse texto para frente, para trás aí, para que você entenda e compreenda melhor esse versículo. Eu quis frisar esse versículo porque esse versículo está na minha mente já há algum tempo e sempre que eu vou pensar alguma coisa a respeito de oração, eu penso, Deus, eles oraram e eles estavam orando e tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. E eu fico pensando que poder, que bênção, né? Começar a tremer o lugar onde você está reunido. E todos foram cheios do Espírito por causa dessa oração. E também por causa dessa oração, por causa disso, eles foram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Esse texto, na realidade, começa no capítulo 3. No capítulo 3, no verso 1, diz que Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração. O Eliseu diz, olha, nós temos culto de oração e o culto de oração é uma bênção. Algumas pessoas me dizem, faz uma oração forte, pastora, faz uma oração não sei o quê, né? Eu digo, existe oração fraca? Não existe oração fraca, existe oração, porque nós oramos a um Deus que é forte, nós clamamos a um Deus que é todo-poderoso. Então não existe oração forte, oração fraca, isso é tudo invenção de homens para se colocarem como mais fortes ou mais fracos, né? E eu acho isso tudo uma bobagem. E falo isso constantemente. Eu acredito sim que a criança, que o adolescente, que o jovem, que o idoso, que qualquer pessoa que levantar a sua voz e orar ao Senhor, essa oração é forte. Porque se você clama ao Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro que é todo-poderoso, vai te responder. Então não existe nenhum tipo de oração boa ou ruim, grande ou pequena, existe oração. E a oração, ela precisa ser da sua maneira, do seu jeito, na sua simplicidade. E o Deus que se inclina para você vai ouvir a sua oração e vai responder a sua oração. Talvez não responda de acordo com o que você quer, né? Porque nós temos desejos, nós queremos as coisas do nosso jeito, e Deus quer do jeito dele, e o jeito dele sempre é o melhor, né? Nós vamos entender isso no futuro. Mas aqui o texto diz que esses homens oraram, essas mulheres, esse grupo que estava orando, dizendo, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Esse tremer o lugar, provavelmente aqui é físico mesmo. Tremeu o lugar, como se fosse um terremoto, um mini terremoto, ou uma impressão de terremoto, ou uma impressão de tremor mesmo. Mas eu tenho visto que as orações durante toda a minha vida, que eu oro e sempre aprendi a orar desde muito pequena, elas tremem estruturas. Sempre elas tremem as nossas estruturas. E elas transformam as nossas estruturas. E isso na nossa casa,
na igreja ou num lugar que você é chamado para orar. Essa semana foi muito interessante, que eu cheguei para orar num lugar e as pessoas disseram, a minha pergunta era, olha, eu comecei a orar com vocês, aconteceu alguma coisa de diferente, o que vocês viram da oração de vocês? Porque eu incentivei as pessoas ali a orarem. Mas não deu tempo de eu perguntar, porque eu pisei no lugar, pastora do céu, aconteceu isso, e tremeu o lugar, porque tremeu as estruturas, as coisas começaram a mudar e mudar radicalmente. E eu falei, olha, gente, eu ia perguntar, mas eu até perdi o desejo de perguntar, porque já me disseram tantas coisas que mudaram que eu não vou perguntar mais. Mas o que é que faz mudar? A oração com fé. E nós, eu canso de dizer isso aqui no altar, né? As pessoas dizem assim, pastor, eu já fiz tudo e agora eu vim aqui para a senhora orar comigo. Eu penso, oh meu Deus, por que não começou com a oração? Né? Tão mais simples, tão mais calmo, tão mais tranquilo. E o texto diz, então, que Pedro e João começam o texto indo para o templo para a oração. Porque é o culto de oração, que era o tempo de oração, e essa oração era a oração das 3 da tarde. Eles tinham oração 3 vezes por dia. Lembra lá de Daniel? Também tinha essa oração, esse costume judeu 3 vezes por dia, parar para orar. E eles estavam subindo ao templo, então, para orar. Nesse dia, eles encontram um coxo, um homem que era aleijado das pernas, na porta do templo. E essa história a maioria conhece, que Pedro e João estendem a mão para ele, dizem, não tenho prata nem ouro, ele estava pedindo esmola, por isso eles respondem isso, mas diz para eles, levanta e anda. E ele se levanta, entra no templo louvando a Deus, e aí ele começa a conversar com Pedro e João. E o texto fala que enquanto aquele homem se mantinha ao lado de Pedro e João, provavelmente tentando entender o que estava acontecendo, porque um milagre grandioso desse na vida da pessoa que já tinha 40 anos, o texto diz que ele tinha 40 anos e que ele era aleijado e que ele de repente se levanta e sai andando, pulando, louvando a Deus, né? Muitos milagres aí, né? Porque a pessoa está aleijada há 40 anos, geralmente ela tem que aprender a andar de novo. E o texto diz que ele já se levanta e ele sai pulando, louvando a Deus. E Pedro, então, percebe que as pessoas começam a chegar perto para ouvir o que eles estão conversando. O Pedro, o João, então, e aquele homem que a gente não sabe o nome, que era coxo. E aí eles querem saber também, e o povo começa a chegar. E Pedro, que sabe a que veio, e eu acho que isso é a primeira ponta do texto, é tipo assim, você sabe o que você está fazendo nessa terra? Você sabe por que Deus te chamou? Você sabe, porque Pedro tinha caminhado com Jesus, conhecido Jesus, caminhado 3 anos, pisou na bola feio, né? Ao negar Jesus, se arrependeu, chorou imensamente, diz o texto, mas continuou firme ali, apesar de todas as coisas, o Pedro está lá. E ele é cheio do Espírito Santo e ele sabe porque todas essas coisas aconteceram com ele. Ele sabe que ele foi chamado para testemunhar e para falar do nome de Jesus. Essa certeza nós precisamos ter no nosso coração. Eu posso fazer 1000 coisas com a minha vida. E que eu gosto de estudar, eu tenho amizade com muita gente, extra-igreja, eu faço 1000 coisas, mas eu sei por que eu estou aqui nessa terra. Eu sei que Deus me chamou para falar dele. Não é para fazer uma grande pregação, não é para me aparecer em 1000 vídeos, né? Meu Deus, como a gente está na mídia agora, não é para isso que Deus me chamou, com certeza. Faço porque isso é necessário. Não é para virar youtuber. Minha função aqui na terra é falar do nome de Jesus. E falar que ele veio para abalar as nossas estruturas. Ele veio realmente para criar um transtorno, às vezes, nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque ele quer mudar as nossas vidas. E sabe por que nós estamos estudando caráter cristão e sempre falamos sobre isso? Porque nós precisamos ter o nosso caráter transformado.
Nós precisamos dos frutos do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Deixa eu ver o texto aqui, que eu acho tão legal. Atos 17, capítulo 6, versículo 6, diz que quando as pessoas falam dos discípulos, eles falam assim: aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram aqui. Olha só. Aquele povo que estava alvoroçando o mundo chegou aqui agora e resolveu vir alvoroçar a nossa terra também. Quando as pessoas olham para você, o que elas dizem de você? É só mais uma pessoa? Ou aquela pessoa que chega para alvoroçar mesmo? Nós não viemos aqui, nós não estamos na terra para deixar as coisas como estão. Nós não viemos aqui, nós não estamos aqui para ouvir as pessoas reclamarem das suas dores e dificuldades e dizer assim: é assim mesmo, nós estamos em pandemia e está tudo difícil mesmo e está tudo bem. Nós não viemos aqui, nós não somos chamados para isso. Pedro e João, quando vê as pessoas se aproximarem e eles veem que junta uma pequena multidão ao redor deles, eles não perdem a oportunidade. No verso 12, quando Pedro viu que a multidão, uma pequena multidão, começou a se aproximar, ele levanta e começa a pregar. Não posso perder a oportunidade. Não posso perder a oportunidade. Eu preciso pregar. E aí ele começa a pregar. E aí ele fala com ousadia que aquelas pessoas que estavam ali, lembre-se que isso é pouquíssimo tempo depois da morte e ressurreição de Jesus. E ele diz: vocês traíram, vocês mataram o nosso Jesus. E Deus ressuscitou ele. E ele não tem vergonha, não tem medo de dizer essas coisas. No verso 15 do capítulo 3, ele diz assim: vocês mataram o autor da vida. Ele está olhando para aquelas pessoas ali. Está dizendo: olha, sabe o que vocês fizeram? Vocês mataram o autor da vida. A quem Deus ressuscitou entre os mortos, do que nós somos testemunhas. E no verso 19 ele diz: portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Com ousadia, com intrepidez, ele olha para aquelas pessoas e vocês dizem: vocês mataram. Porque nós, meus irmãos, nós matamos Jesus. É por nossa causa que ele morreu. É por causa dos nossos pecados que ele morreu. Nós matamos Jesus. Porque se nós não tivéssemos pecado, Jesus não precisaria ter morrido. Por isso nós matamos Jesus. E às vezes matamos Jesus todos os dias. Através da nossa incredulidade, através do nosso egoísmo, através dos nossos pecados que fazemos todos os dias. No capítulo 4, diz que enquanto eles estavam pregando, no verso 1, verso 1 do capítulo 4 de Atos, eles estavam lá, lembra da história? Primeiro eles chegam no templo para o culto de oração, tinha um homem pedindo esmola na porta do templo, eles digam para o homem, diz para o homem: levanta e anda, o homem se levanta e sai louvando a Deus pelo templo. Nisso as pessoas começam a ver que ele está conversando, talvez explicando para esse homem, não sei. As pessoas começam a chegar perto deles, eles ainda estão na porta, porque o texto fala que eles estão na porta de Salomão, é o nome da porta. Eles estão na porta ainda, nem conseguiram entrar no culto da oração ainda, tudo isso já aconteceu. Eles estão na porta, as pessoas começam a se chegar perto para ver o que tinha acontecido. Cadê o homem que pedia esmola, que era aleijado, agora não está mais aleijado? Eles começam a pregar ali também, no mesmo lugar, não saem dali. E nesse momento, enquanto Pedro e João ainda estavam falando com o povo, diz o verso 1 do capítulo 4, chegaram os sacerdotes, aí chegou o chefe, né, do templo ali na época, o capitão do templo, os saduceus, e eles ficaram o quê? Ressentidos. Em vez de ficarem felizes com milagre. Tem milagre acontecendo no templo, é culto de oração, é para acontecer milagre mesmo. Só que não eram eles que estavam fazendo os milagres. Não eram os sacerdotes, não eram os saduceus, não era o capitão do templo que estava operando. E não era Pedro e João também, era Jesus.
E a primeira coisa que Pedro fala para a multidão, ele diz assim: não somos nós. Ele diz assim: por que vocês estão admirados? No verso 12 do capítulo 3, ele diz assim: israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Por que estão com os olhos fixos em nós? Parem de olhar para nós. Como se o nosso próprio poder tivéssemos feito esse homem andar. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos. E é ele que fez esse milagre. Enquanto o capitão do templo, os sacerdotes, os saduceus se ressentiram, né, porque tinha outros pregando e fazendo milagres, o próprio Pedro e João está dizendo: não somos nós somos só instrumentos. Estamos aqui porque é o poder de Deus na vida desse homem. É o poder de Deus na vida desse homem. Pedro e João sabem o que eles estão fazendo aqui. Eles sabem o que eles estão fazendo ali. Eles vieram ao templo para orar e estão sempre prontos para testemunhar a respeito do que Jesus fez na vida deles, do que Jesus pode fazer na vida de qualquer pessoa. E eles, esse pessoal que se tornou ressentido ali, o que eles fazem? Porque Pedro estava ensinando o povo, anunciando Jesus, ressurreição dentre os mortos, o que eles fizeram? Prenderam Pedro e João. Chega, vocês não vão mais ficar falando aqui. Prenderam Pedro e João. Mas, apesar de ter sido presos, Pedro e João, o texto diz: muitos que estavam ali e ouviram, creram. Naquele pequeno tempo, que eles ficaram na porta, nem conseguiram entrar no culto de oração. E ouviram a palavra e creram. Veja o verso 4 do capítulo 4. E subiu o número desses homens para quase 5.000, que já estavam crendo no Senhor Jesus. E aí eles foram levados, deixaram ele na prisão à noite, porque veja que a história começou às 3 da tarde, certo? Eles estavam entrando no templo na hora da oração, que horas? 3 da tarde. Até virar todo esse tumulto, já era quase noite, 6 horas da tarde. O judeu não faz muito mais coisas. Então, não dá para a gente levar para um julgamento, não dá para a gente conversar. Então, o que faz? Prende eles, amanhã a gente conversa. E eles passaram a noite presos. Porque daí só no dia seguinte é que eles vão conversar. Veja o verso 5. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos, os escribas, se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, chamaram toda a nata, com Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: Pedro e João, gente, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Aí Pedro, que sabe a que veio, não perde oportunidade nenhuma, diz assim. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse. E aí ele prega: autoridades, povo, anciãos, vimos que somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado. Então, ele joga a coisa lá onde começou. Veja bem, ele sabe o que ele está fazendo. Não é porque eu estou ensinando eu estou ensinando porque as pessoas me pediram, porque um homem foi curado. E aí ele diz: saibam os senhores e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, verso 10, tá? Do capítulo 4, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. E esse Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Com intrepidez e com ousadia, Pedro
fala da verdade, que para ele tem uma clareza imensa. E isso é incrível, como Pedro tem uma clareza do que, porque Jesus veio, quem é esse Jesus, que é o autor da vida, que foi morto e que é só em nome dele que nós somos salvos. Teólogos estudam uma vida inteira e já são 2000 anos de estudos e as pessoas discutem a esse respeito. E Pedro, que acaba de presenciar a salvação, um homem inculto, tem uma clareza a respeito da salvação que eu penso que nem a gente tem ainda. Ele tem uma clareza para falar disso, uma clareza de ideia que me deixa assim extasiada de perceber que um homem que é pescador, que não tem nenhum tipo de estudo a respeito do Antigo Testamento e que fala coisas que aqueles homens que estudaram a vida inteira não entendem. Não entendem, porque ele tem a clareza do Espírito Santo de Deus que habita nele. O texto fala, eu vou repetir o verso 12 do capítulo 4, não há salvação em nenhum outro. Meu Deus, como a gente precisa entender isso. Não há salvação em nenhum outro, somente em Jesus. Não há salvação em nenhum outro. Não há. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É no nome de Jesus. O verso 13 diz que ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, eles ficaram admirados e reconheceram o quê? Que eles haviam estado com Jesus. Que eles haviam estado com Jesus. Eles podem ter prendido, não aceitado, mas eles tiveram que reconhecer que aquelas pessoas estiveram com Jesus. Querendo ou não, gostando ou não, às vezes a pessoa nem concorda com isso, mas não interessa. Você entendeu que aqueles homens estiveram com Jesus e é por isso que eles falam essas coisas. Ok, vendo que o homem tinha sido curado, eles não tinham muito o que fazer, não tinham nem nada para conseguir prender o Pedro e o João, porque não tinha nada errado. O que eles tinham feito de errado? Curar um homem em nome de Jesus, ensinar na sinagoga, que eles também podiam. Então não tinha motivo, eles não encontraram motivo para prender eles. E eles disseram assim no verso 16, que faremos com esses homens? O que a gente faz com esse Pedro e João que está alvoroçando a cidade? O que a gente faz com isso? Todos os moradores de Jerusalém sabem que o sinal notório foi feito por eles. Não o podemos negar. Que bênção. O sinal que aconteceu, o coxo foi curado. Ninguém pode negar o poder de Deus. O poder de Deus na sua vida, por isso, meu irmão, preste bem atenção nisso. O seu testemunho, ele é mais importante do que tudo aquilo que você estudou na Bíblia. Não acho que isso da Bíblia não é importante, viu? Pelo contrário, vocês sabem o quanto eu incentivo as pessoas a lerem a Bíblia. Mas nada é mais importante na hora que você vai falar de Jesus do que o seu próprio testemunho. Por quê? Porque aconteceu e que ninguém pode dizer que não é verdade. Quando o cego foi curado e também esses homens chamaram ele e falaram assim, o que é que você foi curado por Beelzebu, você foi curado por não sei o quê, por que aconteceu? Existe alguma falcatrua nisso? Chamaram o pai e a mãe dele, ele era cego mesmo? Ou é uma mentira? O cego responde para eles, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. O quê? Testemunho de vida é uma coisa que não tem questionamento. Eu sei lá o que aconteceu, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. E isso ninguém pode contestar.
Por isso você foi chamado para ser testemunha. Para de se enrolar. Às vezes as pessoas querem falar do evangelho, meu Deus, e falam um monte de coisa, e patati, patatá, patatá, patati. Conta daquilo que aconteceu na sua vida. Conta do que Jesus fez na sua vida. Conta do que Jesus está fazendo hoje na sua vida. Por isso eu cheguei no lugar, eu fui orar e falei assim, o que aconteceu? A hora que eu fui falar o que aconteceu aqui na semana, eles já estavam alvoroçados, contando o que tinha acontecido, e a gente não quer que pare as orações, porque Deus está transformando as coisas aqui dentro. Ok. O testemunho, ele fala mais alto do que qualquer coisa. Qualquer coisa. Use o seu testemunho para falar do nome de Jesus. Não tenha medo de falar de Jesus. Às vezes as pessoas me dizem, eu não sei, como é que eu vou visitar uma pessoa, como é que eu vou falar de Jesus? Eu não sei. Claro que você sabe. O Pedro não era inculto, o Pedro era iletrado, o Pedro chegou na presença dos maiores profissionais de Bíblia da época e ele diz, olha aqui, vocês mataram o meu Jesus. Com ousadia, cheio do Espírito Santo, ele disse, vocês mataram e ele é o único que pode salvar as nossas vidas. Da onde o Pedro tirou isso, gente? Não é da cabeça dele, é o poder do Espírito Santo falando através dele. Porque o texto começa não dizendo, o Pedro foi lá e estudou o Antigo Testamento. O texto diz, Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, abriu a sua boca e falou. É disso que nós precisamos hoje. De pessoas cheias do Espírito Santo, que abram a boca com autoridade, com ousadia e testemunhem daquilo que viram e ouviram a respeito de Jesus. Pedro sabia o que ele estava fazendo, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E ele começa dizendo, autoridades do povo, anciãos. Visto que hoje nós somos interrogados por causa do que aconteceu, eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Saibam que os senhores, vocês, sacerdotes, anciãos, vocês e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram, eu vou dizer, vocês crucificaram, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, este é a pedra angular. E os homens dizem, o que nós vamos fazer com esses homens que estão fazendo bagunça desse jeito? Eles fizeram um sinal e nós não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação, uma coisa que eu sempre digo para os novos convertidos é que o diabo ele tenta primeiro não permitir que a gente conheça Jesus. Ele tenta fechar os nossos olhos. Ele tenta dizer que a igreja é uma mentira. Ele tenta dizer que aí a igreja é bobagem. Ele tenta dizer que esses crentes são tudo fanáticos. Eles dizem mil coisas que a gente vai ficar... o seu Adão sempre dizia, né? Que diziam para ele na infância que quem lê a Bíblia fica louco. Porque Satanás tenta de um jeito que a gente não conheça a respeito de Jesus, não conheça a verdade, não tenha contato com o poder de Deus. Mas depois que você se converte, depois que você tem uma experiência profunda com Jesus, a segunda coisa que ele não quer que você faça está aqui, ó. Paz para que não haja maior divulgação entre o povo. Agora você se converteu, não tem mais poder sobre a sua vida, agora eu vou tentar que você não diga isso para ninguém. Porque não quero que isso seja espalhado, não. Nós estamos aqui para espalhar, para fazer alvoroço, para falar de Jesus, para testemunhar e para fazer tremer esse templo e para temer todas as coisas. É para isso que nós viemos. Chamando-os, ele então ordenaram a Pedro e João que de modo nenhum falassem e nem ensinassem no nome de Jesus. Os sacerdotes pegaram Pedro e João e falaram, olha aqui para mim, Isaura e Eliseu, vocês estão proibidos de falar no nome de Jesus. E vocês estão proibidos de ensinar
no nome de Jesus. É isso que os sacerdotes fizeram. E eles obedeceram? Claro que não, né? Eles disseram assim, vocês aqui sabem o que vocês querem dizer para nós. Nós não podemos deixar de falar destas coisas que vimos e ouvimos. Mas aí eles acharam que não tinha como castigar eles porque não tinham motivo. E principalmente por causa do milagre. E eles então tiveram que soltar. Mas olha só, nós vamos chegar no texto que eu comecei. Olha só, eles eles foram soltos. Pedro e João foram soltos. E eles foram se reunir com os outros discípulos. Procuraram os irmãos, olha o verso 23. Contaram para eles tudo o que tinha acontecido. Que os principais sacerdotes, anciãos, tinham falado para eles. O que o ancião tinha falado? Eu proíbo vocês de ensinar no nome de Jesus. Ouvindo isso, o que esses irmãos fizeram? Unânimes. Disseram o verso 24. Todos eles se juntaram. Eles ouviram que o sacerdote então mandou, não é para pregar mais, não é mais para falar no nome de Jesus, não é para ensinar do nome de Jesus. Quanto nós temos ouvido isso? Não é para ensinar, não é para falar. Ok, ouvindo isso, unânimes, foram brigar com os anciãos e com os sacerdotes? Não. Unânimes levantaram a voz a Deus. O que eles fizeram? Oraram de novo, gente. E oraram e oraram. Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios, os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o seu servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha o verso 29, olha para essas ameaças deles. Qual era a ameaça? Não pode mais pregar. Concede aos seus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do Senhor, por meio do santo nome, serve Jesus. Qual é a oração? A ordem é parem de falar. Eles dizem, a gente não pode. Quando eles contam aos irmãos, eles se reúnem para orar e diz, Deus, olha para a ameaça desses homens. Entregamos a ti as ameaças. Mas eles não oram contra os homens. Eles não mandam esse povo, sei lá, Deus jogar fogo do céu sobre aqueles homens. Eles só falam, dá-nos ousadia para continuar falando. Dá-nos poder para continuar fazendo milagres e prodígios. Porque isso é uma ordem, nós queremos continuar. Nós sabemos que é essa a nossa tarefa. E nós vamos continuar falando do nome de Jesus. E então, depois dessa oração, o que acontece? Tendo eles orado isso, tremeu o lugar onde eles estavam. E todos foram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Com ousadia. Mas a gente quer que trema o lugar. Mas a gente não quer fazer toda a trajetória anterior, né? A gente quer orar e a gente fala, Deus, eu quero me ajoelhar aqui no meu quarto e eu quero que treme esse lugar. Mas, gente, para isso acontecer, eles foram presos. Eles tiveram que ser firmes, pregaram, tiveram ousadia para falar com os anciãos, prenderam, eles ficaram a noite inteira presos, eles chegaram, não amaciaram, sabe, com ousadia continuaram falando, firmes. E quando eles se reuniram, eles podiam dizer assim, os caras prenderam a gente, falaram para a gente não falar mais de Jesus, então agora nós vamos ficar escondidos. A comunidade diz, não, é isso? Então tá, nós vamos orar para que Deus nos dê mais ousadia.
E aí, quando eles oram e pedem mais ousadia para continuar pregando, então o lugar treme. O lugar treme. E eles são cheios do Espírito Santo de Deus. E eles têm o quê? Mais ousadia. Porque é isso que eles pedem. E é isso que Deus dá. E aí o texto continua dizendo que, com ousadia, anunciavam a palavra de Deus. Era isso que eles tinham pedido? Às vezes a gente fala, eu peço, eu não recebo. Mas o que você está pedindo? O que é que você está pedindo? Aqui você veio. Só que tem uma coisa, com ousadia, com poder, e eles querem, o que eles querem na vida é falar de Jesus. Deus supre todas as outras necessidades. Amém? Amém? Porque o texto dizendo assim, da multidão dos que creram. Lembra que era 5.000? Só naquele dia? Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivo o que era só o que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles. E eles dividiam, porque os que tinham terras e casas vendendo, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos e se distribuía, e cada um conforme a sua necessidade. Deus supria a necessidade de todas as pessoas. Não havia necessitado. Veja bem, ninguém estava pedindo por necessidade até aqui. Eles estavam pedindo por ousadia para pregar, para testemunhar. Eles foram cheios do Espírito Santo para pregar. E, consequentemente, Deus superabundou na vida dessas pessoas e nenhum da multidão ficou necessitado. Que bênção isso. Isso é fruto do Espírito Santo de Deus. Fruto é, quando você é cheio do Espírito Santo, você é amoroso. Não é isso que nós vemos hoje? O amor é fruto. O amor é fruto. A gente não tem que buscar ser amoroso. Fruto ele dá. Porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Eu quero orar com você. E eu quero te pedir nessa hora que você abra o seu coração e que entenda o poder da oração nas nossas vidas. Esse é o principal modo que a gente precisa. Oração, quando nós começamos a orar de verdade e nos colocar diante de Deus, a Emily falou que nós precisamos da presença de Deus, né? Que é a principal coisa, que é a presença de Deus mesmo, que a Jéssica fez. Precisamos estar mais pertinho de Deus, é isso, né? E eu entendo que esse é o poder do Espírito Santo em nós. Quando nós buscamos, o Senhor treme o lugar. Ele treme as nossas vidas. Ele treme onde nós estamos. Ele alvoroça mesmo a nossa vida. Faz alvoroço ao nosso redor, porque é isso é para isso que nós viemos. As coisas mudam de lugar. As coisas do lugar. E Deus vem fazer faxina mesmo. Deus vem transformar. Deus vem tratar com o nosso caráter. Deus vem tratar com as nossas vidas. E aí, quando nós oramos para ousadia, o Senhor treme o lugar. E nós vamos continuar falando com ousadia. Amém? 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 Você quer que a sua oração trema o lugar? Então, concentre a sua oração no lugar certo, com ousadia, e que você clame ao Senhor agora: Deus, eu quero essa ousadia, eu quero falar, eu quero testemunhar, eu sei que a minha função é falar do Senhor Jesus. Que a sua oração seja uma oração poderosa, porque é feita para o Senhor, que é poderoso. Clame agora ao Senhor, não tenha medo de abrir os seus lábios e falar com o Senhor, orar com o Senhor. Falar com Deus não exige um modo diferente nem bonito. Falar com Deus é falar com Deus. Você só pode abrir só deve abrir a boca e falar. E falar, e falar. Fale com o Senhor agora. Fale com o Senhor agora. Fica de pé, meu irmão, minha irmã.
Comece a falar com o Senhor. Coloca diante dele, como aqueles discípulos fizeram, todas as ameaças, todas as dores, e diz: Senhor, nós queremos continuar caminhando com ousadia para falar da sua palavra, para cumprir seu mandamento. Nos dá autoridade, nos dá força, nos dá poder, nos enche do teu Santo Espírito. Obrigada, Deus, muito obrigada, porque sabemos, ó Pai, que não foi Pedro, não foi João que operou aquele milagre. Sabemos que é o seu poder manifesto em nós. Sabemos que o mesmo Deus e o mesmo Espírito Santo que operou os milagres naquele dia, 2000 anos atrás, é o mesmo Deus que está aqui e que opera milagre em nossas vidas. Santo Deus, que possamos ser dignos de levar esta palavra grandiosa. Faz-nos dignos, ó Pai, e nos dá ousadia e autoridade para falar da sua palavra, para que nossa oração realmente mova os lugares, mova as estruturas das vidas, das famílias, dos lugares onde vamos orar.
que possamos orar com ousadia e intrepidez, que possamos falar com ousadia e intrepidez das tuas coisas, do testemunho que vimos e ouvimos e daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. Obrigada, Deus. Muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu amor. Muito obrigada, Senhor, pelo teu Santo Espírito que habita em nós. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Continua conosco, continua caminhando conosco, nos fortalecendo, nos animando, nos dando ânimo, nos dando graça e poder. Amém. Amém e amém. Louvado seja o teu santo nome. Que a graça e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que o poder de Jesus, o nosso Senhor, e que a unção preciosa do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Amém e amém. Quer ficar por dentro de tudo pela nossa igreja e todo o conteúdo gravado que for ao ar? Acesse youtube.com.br, procure por Metodista Central de Biporã, acesse o canal, clique no botão inscrever-se e ative o sininho com todas as notificações para ser avisado.